Pois muito bem, Nardon Nasi, auditores e consultores há 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Planalto conectando destino e pessoas, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho e Celulose Rio Grandense há 50 anos contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. E aí, Jacotê, como é que está o amigo? Como é que foi a semana? Muito boa e movimentada, né? Sobretudo na área política, né? Muito prazer, Gustavo. Sobretudo na área política, né? Super. Tá uma maravilha. Todo dia é uma bomba para cá e para lá. Quer dizer, a grande guerra é aqui, né? É tudo que é bomba para cá e bomba para lá, atingindo todo mundo, né? Quer dizer, isso é uma guerra declarada mesmo, né? Mas temos o Gustavo, hoje temos o Gustavo convidado Gonçalves, especial, né? Que é um técnico em segurança da informação, que vem honrar o nosso programa para nos explicar, na verdade, né, o que significou esse ataque, em que consistiu esse ataque de vírus aí, que afetou os computadores mundiais. O que tu pode nos dizer sobre isso, Gustavo? Então tá. Prazer estar com vocês aqui. O que aconteceu aí na última sexta-feira, né, no dia 12 agora de maio, nós tivemos o início de uma disseminação na Europa, né, e Ásia de um malware, né, que a gente chama, novo, chamado WannaCry, que ele é um malware do tipo ransomware, né, que é um malware que infecta uma máquina de usuário, criptografa os dados e depois pede resgate em uma moeda chamada Bitcoins para o usuário que teve seu computador criptografado. A grande diferença desse malware, né, desse ransomware, que nós temos aí milhares de variações desse mesmo malware para os demais, foi que ele usou uma técnica de worm. Né? O que é um worm? Ele é um verme. Tá? Um worm, ele usa uma vulnerabilidade que existe nas estações para conseguir se propagar dentro de uma rede sem que um usuário passe aquilo para o outro intencionalmente, né? No momento que ele infecta uma estação de trabalho dentro de uma rede, ela se espalha... independente da vontade do usuário. Independente da vontade do usuário. Então, o que tu está dizendo com isso? Que todos os computadores, inclusive os domésticos, podem estar infectados. Na verdade, ele precisa de estar num domínio, né? O que foi a grande estratégia desse atacante, né? Desse grupo de atacantes para esse malware específico? Um dos primeiros alvos dele foi a Telefônica da Espanha, né? Que é uma grande telco, né? Uma empresa de telecomunicações com abrangência mundial, né? E que tem redes com confianças de domínio entre os vários países, né, as redes dela de vários países. É mundial a coisa, né? Então, ela se espalhou através, né, um dos pontos principais de disseminação do vírus foi a rede da Telefônica. Tá? Para eu atingir usuários domésticos, esse malware tem que chegar através de um e-mail que a gente chama de phishing, né? Então, é do inglês de pescar, né? Onde ele chega esse e-mail com uma isca para o usuário, algo que chame a atenção para ele. No momento que ele clica naquela link, ele faz o download do vírus e a partir daí infecta a máquina, criptografa os dados e tu só consegue recuperar os dados se tu pagar pro atacante. Que coisa. Isso é uma coisa, eu estava pensando nisso quando essa semana mesmo aí se denunciou que o Trump tinha revelado dados secretos americanos. Certo. Então, diante desse quadro aí, o que eu fico pensando é o seguinte, que hoje as estratégias militares de defesa dos grandes países, elas estão sujeitas a serem atacadas. Quer dizer, a questão do segredo, inclusive do ponto de vista particular de cada um de nós, aqueles segredos de bancos, isso aí tudo passa de repente por uma questão de acontecer uma coisa dessa, tu deixa de ter segredo na tua vida. Se vocês acompanharem as notícias aí nos últimos tempos, grandes nações, né, têm cada vez mais investido no que eles chamam de cyber arms. Tá? Então, são os exércitos de cybersecurity, porque o que se chama hoje, né, do cyber war, né, que é a guerra digital, né, ela tem ganhado grandes proporções, né? A gente viu recentemente a rainha da Inglaterra inaugurando o Centro de Defesa Cibernética da Inglaterra, né? O governo francês
dizendo que está investindo muito em cybersecurity, em virtude até das influências russas nas eleições americanas, que existiram também boatos de que estariam influenciando a eleição francesa, né? Então, hoje, o mundo digital está muito ligado com a nossa vida real, né? E o próprio ataque ele usou uma vulnerabilidade dos sistemas operacionais Windows, tá? Chamada Eternal Blue, tá? Que se especula bastante, né? Que foi uma vulnerabilidade que havia sido encontrada pela NSA, a Agência Americana de Segurança, né? E que era usada para fazer o que eles chamam de data link, que é vazamento de informações, né? Então, era uma vulnerabilidade que poderia ser usada para se explorar dados de máquinas sem tu estar sabendo que alguém estava bisbilhotando teus dados. Gustavo, dentro desse contexto todo que tu está nos revelando, que na verdade é assustador, né? É assustador, porque ninguém tem mais privacidade, quer dizer, o sistema de informática de todos os países, de todas as instituições dos países, inclusive das Forças Armadas, podem estar infectados. Sim. E poderão vir a ser infectados. A pergunta que se faz é a seguinte, é bem objetivo. Se os computadores mais seguros do mundo são infectados, não é? Nessa vergonha, nesse escândalo do Brasil, as urnas eletrônicas não serão objetos também de ataque desse? De ataque desse aí, quer dizer, de alterar o resultado das eleições? Essa possibilidade, ela existe, né? A gente... quem trabalha com segurança da informação... Há muita gente que já acha que já aconteceu. Sim. Quem trabalha com segurança da informação diz que um sistema operacional seguro é um sistema operacional pouco popular, né? Na medida que o sistema operacional, que é o que dá inteligência à máquina, né? Começa a se popularizar, ele começa a ser sujeito a que atacantes procurem vulnerabilidades e a partir daí as explorem. É a mesma coisa que esse processo todo que contaminou o país de roubalheira total, ou seja, quando está restrito a um grupo pequeno, tu consegue às vezes preservar. Agora, quando se espalha sistemicamente, como aconteceu no Brasil, né, Jacotê? Quer dizer, era muita gente ganhando bilhões, milhões. Sim. Quer dizer, aí é complicado, aí é complicado de manter, digamos assim, em segurança, digamos, essas coisas, né? Então, tu vê agora, o Aécio Neves está hoje, enfim, já prenderam, vão acabar presos esses camaradas, todo o presidente acho que vai ter que sair, quer dizer, né? Não tem quem não esteja com a mão suja, quer dizer, levantou um tapete e sempre tem sujeira. Esse é o problema. Então, eu acho que foi muito boa a tua pergunta, que eu ia fazer também, nós não tínhamos combinado, a questão eleitoral no Brasil, né? Eu sempre fico pensando o seguinte, dizem que é o sistema mais seguro e tal, e a pergunta que nós sempre fizemos aqui, se é um sistema maravilhoso, foi um grande achado, por que só tem isso no Brasil? É uma dúvida, né? Se fala bastante em testes, né, que são feitos empresas que dão maior importância à segurança da informação, né? Elas fazem o que é uma coisa que nós lá, volta e meia, fazemos trabalhos com clientes de testes de intrusão, que se chama, né? Então, eu pego um sistema, um aplicativo e ponho, digamos, um hacker do bem para testá-lo, né? E tentar invadi-lo. À medida que se consegue, de alguma forma, invadir esse sistema, são geradas relatórios de como foi feito aquilo, né? E se trabalha na correção dessas vulnerabilidades para que a gente se faça o que se chama de mitigação do risco. Tá? Para aumentar a segurança. Hoje, digamos assim, um computador seguro é um computador desligado, né? A gente está ligado à internet, está conectado, a gente está sempre comprando um risco, né? Quando tem um sistema desse, por exemplo, de urna eletrônica, que eu tenho de conhecimento, foram feitos testes de vulnerabilidade como esse. Quão sérios foram, então, eu não tenho acesso, a não sei lhe dizer quão exigentes foram esses testes. Tá?
Mas é fundamental que sejam feitos e que normalmente são auditorias independentes que fazem esses testes, né, para gerar um relatório da qualidade daquela aplicação, né? A questão toda, do sistema como um todo. A questão toda é que aqui no Brasil, hoje em dia, tudo é suspeito, né? Exatamente, o problema é esse, né? A gente começou, as instituições perderam muita credibilidade, né? A gente não consegue acreditar mais em nada, né? E o que é importante quanto a esse malware, tá? Até nós na empresa até brincarmos assim, é um ransomware que teve uma forma inédita de disseminação, mas o golpe em si, a fraude, ela é igual a milhares de outras que a gente vê diariamente, né? Então, isso é uma coisa que a gente já se vê há muito tempo, tá? Só que ele ganhou notoriedade, né? E, né, a mídia toda falando e isso, a opinião pública começou a se preocupar mais com isso, tá? Basicamente, se a gente se preocupar em ter os computadores atualizados, os sistemas operacionais com as atualizações de segurança que os fabricantes normalmente oferecem, né? Os riscos são menores, né? Se eu tiver um produto de antivírus, né, de firewall tal, atualizado, bem configurado, eu diminuo meus riscos. Esse arquivo nas nuvens, porque hoje todo mundo faz seus arquivos nas nuvens. Isso aí também pode serem vulnerados. Sim. Nada é seguro, na verdade, hoje. Segurança absoluta não existe. Né? Não existe, mas assim, a computação em nuvem, né? Ela é uma tendência que veio para ficar e hoje não se fala mais nas empresas em se eu vou ou se eu não vou para a nuvem, né? É o que eu vou levar para a nuvem, porque a nuvem já faz parte. É uma realidade. Tá? É uma realidade. Quais são as diferenças que são importantes? Tem que ser muito bem escolhido o provedor de nuvem onde eu vou pôr meus dados, né? Então, soluções gratuitas, né, sem um devido critério de escolha, muitas vezes não tem o comprometimento que a gente espera, né, para a guarda dos nossos dados, tá? Então, uma boa escolha de um provedor, né, já com uma boa reputação, com um histórico, eu digo que a gente tem que levar muito isso porque a gente faz fora da vida digital, né? Eu não chamo mais nem na vida real, né? Porque ela já é real, né? Mas assim, fora da nossa vida digital, a gente também se preocupa, né? Eu vou deixar alguma coisa com alguém, quem é, né? É um ativo meu, eu estou deixando com quem? Eu conheço essa pessoa, eu sei a idoneidade dela. Bom, eu faço essa análise de risco antes de entregar algo, né? Um ativo físico meu. Por que eu não faço a mesma coisa com meus ativos digitais? Né? Pois aí que está a questão. Eu não né, porque até por essas questões de desconfiança. Eu não trabalho com internet, é questão bancária. A coisa bancária não trabalho. Mas tem muita gente que eu converso, inclusive parentes, que trabalham e estão assim com medo, porque essas coisas, na verdade, tu não tem essa segurança toda. Né? Eu vejo casos, como eu tenho muita relação na área bancária, e eles não informam isso, mas há muita, olha, são dezenas de casos que as contas são invadidas, né? Sai dinheiro e o banco tem que restituir. Não se passa essa informação. Sim. Exatamente para não criar pânico, né? Mas eu acho que nós estamos marchando por uma coisa que é uma guerra mundial aí, né? Uma guerra de computadores, de internet, de uma área virtual que acaba trazendo esse temor para as pessoas. Sim. Eu lhe digo assim, que o que o setor financeiro, né, e principalmente o setor financeiro brasileiro, tá, que é bem desenvolvido nisso, eu viajo com certa frequência para os Estados Unidos, para conferências, para eventos lá com segurança, e lido um pouco com o que é feito lá no setor financeiro americano, a nível de segurança da informação, dessas transações de internet banking e tal, e lhe digo que a gente está tão evoluído ou até mais do que o mercado americano. Mas é razoável com que o brasileiro, com os que os bancos faturam. Não, e que os brasileiros são muito criativos. E os brasileiros são muito criativos, também para o bem e para o mal, né? Exatamente. As taxas de juros mais altas do mundo são aqui, né? A gente acompanha, quer dizer, o setor bancário brasileiro, ele tem uma aliança de resposta a fraudes digitais, tá? Então, qualquer novo ataque focado ao setor financeiro,
é Acionado. acionado esse time, e é um time de resposta a incidente, que se chama, né? Onde eles fazem, né? Quer dizer, eles pegam lá um malware novo desenvolvido para atacar o setor bancário, né? Banco A ou Banco B. O grupo de bancos se reúne, né? Eles recebem isso, fazem o que eles chamam de dissecação do artefato, avaliam aquilo, como ele ataca, né? E a partir daí eles montam um mecanismo de defesa. Tá? Eu lhe digo assim, é importante, né, instalar os módulos de segurança que o banco oferece para a prestação, ter um software atualizado, dos smartphones, usar o aplicativo do banco, né, ao invés de acessar via o browser. Né? Mas eu acho que os benefícios do Internet Banking, né, ainda são muito maiores do que os riscos. Com certeza. Né? E é o que o senhor estava dizendo há pouco. Assim, raríssimas exceções, o banco, assim, o usuário tem que fazer muita força para ajudar o fraudador, né? Para o banco não aceitar que aquilo foi uma fraude e ressarcir o correntista. Né? Bom, né? Pelo menos isso aí deixa o pessoal mais tranquilo. Exatamente. Né? Para mim é uma informação nova isso aí, mas é que, como nós falamos, brasileiro é um bicho muito criativo mesmo, para o bem e para o mal. E que nós somos realmente líderes mundiais nessa questão de segurança, nessas artimanhas todas para evitar esses golpes. Mas eu acho que foi importante, né, a participação do Gustavo aqui. Vem mais isso, tomara que não para comentar outros golpes, né? Silvio, não sei se nós temos mais uma pergunta importante também que eu reputo, é com relação aos Bitcoin, essa nova moeda que circula, que muita gente não sabe o que é. Certo. O Bitcoin, ele é uma moeda digital, né, que circula na internet. Hoje existe uma bolsa também digital, onde eles são negociados. Tá? E existem já instituições financeiras de tijolo e cimento, aí, que a gente, né, reais, que a gente está acostumado a lidar, que negociam Bitcoins. Tá? Então, eu posso converter reais em bitcoins, dólares em bitcoins, euros em bitcoins, né? Ien em bitcoin. Qual é o valor do bitcoin? Hoje, um bitcoin é aproximadamente $1.700. Tá? Isso parece, cheira assim, um título de capitalização, digamos, né? Um papel que é negociado. Um papel que é negociado. Qual é a grande sacada dos atacantes quando eles usam o Bitcoin como moeda, tá? Como eu estava antes comentando com vocês, eu posso ter um atacante chinês, russo, americano, inglês, australiano, atacando a mim aqui no Brasil. Né? E ele está criptografando meus dados e pedindo resgate para me liberar meus dados. Tá? Como que eu, aqui no Brasil, vou pagar alguém na Inglaterra, por exemplo? Quer dizer, o processo é muito complicado. Tá? Então, como o Bitcoin é uma moeda mundial, né, que está na internet, não tem fronteira geopolítica, tá? Eu faço o pagamento em Bitcoin, né, e a partir daí ele saca onde ele quiser no mundo. Né? E a outra vantagem do Bitcoin para o atacante é que ele é dificilmente rastreado. Né? Então, quer dizer, fica muito complicado, né? Hoje, se eu fizer uma... Onde é que saiu? Se eu fizer uma transferência da minha conta para a sua conta, é facilmente rastreado pelo Bacen. Na saída eu te dou o número aí, tá? Por favor. Agora, eu fazer uma transferência para uma conta em Bitcoin, que é simplesmente um user na internet... O que é um user? Quando eu crio lá, eu quero entrar na bolsa de Bitcoin, eu tenho que criar um usuário, uma senha, fazer um breve cadastro. Só que eu não tenho o mesmo nível de critérios de identificar que eu sou eu mesmo, como eu tenho num banco, que eu tenho que apresentar um comprovante de residência, uma carteira de identidade, minha declaração de imposto de renda. Né? Isso é um processo normal que a gente faz aqui para abrir uma conta no banco. Né? Nos Estados Unidos, ele vai apresentar o Social Security dele, tem comprovante de residência, algumas coisas para abrir a conta dele no banco. Na bolsa de Bitcoins, eu entro num site, crio um usuário, senha, preencho mais algumas coisas e pronto.
Facilita, né? Gustavo, muito obrigado pela tua presença aqui. Vai vir mais vezes, né? Tomara que seja para esclarecer algumas coisas que não sejam tão graves, né? Como essa que aconteceu. Um grande abraço. Obrigado. Parabéns, viu? Obrigado, Gustavo. Rápido intervalo, voltamos já com o nosso Economia e Desenvolvimento. Espera aí.